Muita gente se mudando para a Flórida, muita gente investindo na Flórida e muita gente falando sobre isso, mas pouca gente fala sobre empresas que vão cruzar a fronteira. E hoje é sobre isso que nós vamos falar com um especialista, com o idealizador da Oxford, do Carlo Barbieri. E Carlo, vamos começar assim diferente, já com uma pergunta bem direta e querendo saber qual é o maior erro das empresas que vêm para os Estados Unidos. Olha, o maior erro, objetivamente falando, é a arrogância. O brasileiro chega aqui achando que o sucesso que ele teve no Brasil representa a segurança de que ele tem que fazer a mesma coisa aqui para obter o mesmo sucesso. Então, quando a pessoa chega aqui e acha que vai ter sucesso fazendo a mesma coisa, é o primeiro passo para o abismo. É muito pouco provável que ele consiga ter sucesso aqui com a metodologia que o levou ao sucesso. São pessoas competentes, são pessoas que tiveram a vida marcada. Grandes marcas. Nossa, grandes marcas, mas chega aqui e quer fazer a mesma coisa. E o outro grande erro é entender que o sucesso da empresa vai estar na comunidade brasileira. Se ela vem para os Estados Unidos, ela tem que ter, pelo menos como perspectiva, entrar no mercado americano. São 320 milhões de habitantes e são 1.800.000 brasileiros. Nós não somos nem traço. Então, é bom começar? É. Você vai trazer um produto alimentício, por exemplo, e entrar no mercadinho da saudade, maravilha. Era um Mercadinho da saudade. É uma coisa linda, você tem 1.800, né, tinha pelo menos até o ano passado, certo? Ora, é uma forma de entrar com o seu produto aqui, mas isso não vai fazer verão. É interessante colocar uma padaria brasileira em Orlando, é interessante, mas se você pretende que essa padaria se estenda e abra franquias, você tem que entender que você está nos Estados Unidos, não no guetinho brasileiro em Orlando. E hoje também há muitos produtos que tradicionalmente a gente que está aqui há mais de 20 anos tinha aqui no mercadinho brasileiro, que hoje você encontra nas maiores redes americanas também. Então existe até a competição daqueles principais. Dos produtos que eu mais sinto falta, é tapioca, guaraná, palmito, mas palmito de verdade, não aquela latinha, aquele palmito. São os principais itens que eu compro no mercadinho brasileiro e que a gente encontra já no próprio mercado americano também, que é muito mais prático, né? Uma grande linha, por exemplo, de alimentos que veio para cá, que tem abriu 20 e poucas lojas aqui, fechou as 20 e poucas, certo? No Brasil era um sucesso, um hambúrguer maravilhoso, com picanha e etc. Mas, veja um outro erro, tem que analisar. Eles pegaram e colocaram aqui, queriam colocar 12 dishes adicionais. Porque no Brasil, você tem mais alternativas, você mostra que o teu produto é melhor. A pessoa pode escolher uma coisa. Nós sabemos que aqui no americano, mais que 3 alternativas, ele não chega na quarta. Mas quando ele vê, ele vai ler. Agora, você imagina para um americano, na fila, de repente ele para ver uma tal da farofa. O que é farofa? Aí a mocinha do caixa não sabe também o que é farofa. Não consegue explicar. Vem o gerente, também não sabe o que é farofa. Aí o cara dá a farofa para o cara experimentar. A farofa pura é seca, certo? Então, depois dele fazer a fila esperar 10 minutos para até ele entender o que é farofa e não gostar, os outros já foram embora. Então, tudo tem uma metodologia. Está dizendo, é fácil, certo? Desde que você conheça e tenha a humildade de querer aprender antes de colocar. Às vezes, o brasileiro, a arrogância, como eu digo sempre, ou a ignorância, vejam, não vou pôr nomes. É uma empresa brasileira que comercializa a gasolina, certo? Petróleo. Aí, de repente, ela quer colocar um produto de óleo de carro aqui, fato real, aqui na Flórida. Foi feito todo um estudo, foi feito um acordo com algumas dezenas de postos de gasolina, para quando chegasse a pessoa para pôr a gasolina, falasse, olha, aqui tem uma troca de óleo com um produto sensacional, que é feito, inclusive, aqui nos Estados Unidos, etc. Enfim, tem um script, de tal maneira que você só vai ganhar dinheiro com isso, porque você vai pagar metade e ainda vai ter direito a duas novas trocas, enfim, alguma vantagem para colocar a marca no mercado. Chega o produto aqui, a gente olha a lata, está em litro. Resposta do diretor de marketing dessa empresa, que não era pequena. Explica para eles que tem mais, que ele comprando em litro ele vai sair ganhando, que é mais do que ele está comprando em galão. Nós mensuramos, eram 42 segundos em média o tempo entre a pessoa começar a abastecer, de chegar o jovenzinho lá para explicar, e o tempo que ele acabou, retirou e vai embora. Ora, como é que você vai, em 42 segundos, ensinar para um americano a diferença entre óleo e litro, entre de litro e a vantagem que ele tem sobre o galão,
se ele não aprendeu isso na escola o tempo todo. Tempo perdido, impossível, certo? Então, Uma coisa tão simples podia ter sido evitada. Mas uma pessoa que já tem uma empresa no Brasil quer internacionalizá-la, qual o tempo mínimo para ela poder conseguir fazer da maneira estratégica e entrar no mercado americano? olha, a primeira coisa, a direção da empresa no Brasil tem que estar consciente disso. Dentro dessa decisão estratégica, qual é o budget que você tem? Porque entrar no mercado americano é como uma agência de marketing. Você fala quanto você tem de recurso e você adapta o projeto àquilo que você tem. Antigamente, uma pesquisa de mercado, que nós fazíamos inclusive, podia custar até $200.000. Nós fizemos a pesquisa da BASF, não é segredo. 1.000 e poucas páginas. 2 centenas de mil dólares aí para fazer uma pesquisa, porque era para abrir 1.900 lojas. Ok, Claro. tem o seu valor. Mas uma pesquisa média vai custar o quê? 30 mil, por aí. O que nós, que somos consultores, desenvolvemos? Um processo em que, por 5 mil, você faz a mesma pesquisa muito mais profunda e com resposta em 15 dias e não em 3 meses, 6 meses, por aí. Porque você tem que ter um mínimo de investimento para conhecer o mercado onde você vai atuar, quais são os seus concorrentes, de que maneira você vai agir, quais são os processos de comercialização possível, quanto de recursos você tem que ter para ter o capital de giro. E aí você vai caminhando. Então, dentro da pergunta tempo, eu diria que de 6 meses a 9 meses você pode estar com o produto no mercado. O EB5 é uma opção viável? Você trabalha, eu sei que vocês trabalham dos dois lados, tanto para quem quer criar tem a ver, é uma construção, né? produto. Sempre tem que estar ligado ao imobiliário, como que... O EB5 é uma lei antiga, né? Uma lei já tem mais de 30 anos, né? Que os 2 pressupostos básicos são simples. Se a pessoa investir um determinado valor de dinheiro e gerar 10 empregos, ele tem direito ao green card. Esta é a regra. E para o investidor, a regra também é muito simples. Você tem que ter uma origem lícita dos seus recursos e você não pode ter uma atividade criminal julgada no seu país de origem. Então, com isso, o que acontece? Você tem a possibilidade de investir. Hoje o valor mínimo é 800 mil para regiões de baixo desemprego e para as regiões agrícolas. E você tem um valor de investimento de 1,50 milhão para as regiões desenvolvidas. O projeto pode ser em qualquer coisa para isso. Você pode fazer em hotelaria, você pode fazer em residência, pode fazer em indústria, pode fazer em galpões, pode fazer no que quiser tecnologia, desde que você gere isso. E não são só a geração de empregos que rege a matéria. Poucos se dão conta de que você pode investir, ter o mesmo direito por outras alternativas. Por exemplo, se o seu investimento for substancial, acima de 2 milhões de dólares, por exemplo, você já está dizendo que você gerou um emprego, mesmo que não tenha gerado nenhum. Nós temos projeto de hotéis... por causa do valor. Por causa do valor, porque o valor substitui a quantidade de empregos em muitos casos. Em outros casos, você substitui o valor, a quantidade de empregos por volume de exportação. Em outros casos, pelo faturamento. Enfim, quando você faz um projeto EB5, você tem várias alternativas para poder fazer uma apresentação do projeto. Nós fazemos os projetos para as empresas que querem, usar o EB5 como uma alavancagem para o seu negócio, e aí você tem 2 alternativas também. Você pode fazer um projeto EB5 direto, em que você faz para você mesmo, ou você pode aplicar... para você mesmo. Você pode fazer para você mesmo. Desde que você cumpra as mesmas regras, você faz para você mesmo. Já fizemos vários. O EB5 é ideal para quem? Isso eu imagino que seja uma análise também feita de acordo com o perfil da pessoa. Se é o E1, é o EB2, é o L1, é o EB5. O EB5, ele normalmente é muito bom para quem? É família... O EB5 é bom para quem tem recursos, porque o valor de investimento é alto, e não quer se comprometer com nenhum tipo de atividade dentro do país. Então ele aplicou o EB5, vale para o cônjuge e vale para todos os filhos menores de 21 anos. Tá bom. Então, se a pessoa quer vir, eu tenho muitos casos lá, por exemplo, principalmente fazendeiros, produtores rurais, em que eles querem ter o green card, querem ter a segurança para a família, para os filhos virem estudar aqui, mas muitas vezes eles não querem vir por enquanto, porque a fonte de receita deles, então eles fazem a aplicação do EB5 em nome da esposa, e se um dia ele resolver ir para cá, estende o green card dela para ele. Mas ele já está garantido o futuro da esposa e dos filhos aqui. Vai comprar casa aqui, põe as crianças para estudar, certo? E ele acaba só vindo passar ou visitar como turista, então? Como turista, exatamente. Porque a partir do momento que tem o green card, também precisa estar aqui.
tem que 6 ficar aqui. meses. Aí tem a exigência da permanência e tem a da questão do permanência. imposto. Yeah. Porque na medida em que você seja tu green card, você tem que transferir para cá a informação, pelo menos, do que você ganhou. E as leis tributárias lá são diferentes. No Brasil, o produto rural tem uma série de isenções. Aqui não. Com esses anos todos que você tem de experiência e de vivência nos Estados Unidos, com tudo que você aprendeu, se você tivesse hoje migrando para cá, mas tivesse todo esse conhecimento, qual seria a primeira coisa que você faria? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer, estudar, verificar. Tem que ter a humildade de ver como é, o que eu quero, o que eu espero da minha vida nos Estados Unidos e, a partir daí, buscar profissionais que possam me ajudar a ter aquilo que eu espero. Buscar profissionais competentes. Eu acho que é isso, Tá porque certo. é a única maneira que você tem de errar menos. Você pode até errar na escolha do profissional, mas você não pode errar e não ter o profissional. E acho que os Exato. maiores profissionais daqui, de todos os setores, são pessoas que estão aqui há muito tempo e que já viveram o que eles estão para viver. Então, a gente pode falar por experiência profissional, mas por experiência pessoal de vida também. A gente usa muito isso no nosso dia a dia com os nossos clientes. Até porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais bem informadas, porque a informação está lá no Gemini, no ChatGPT, no Google. Então, as pessoas que chegam até a gente, imagino que para você também, já vêm extremamente informadas. A gente tem que saber muito mais do que elas. E para a gente saber muito mais do que elas, se elas têm acesso a todas as informações que estão na internet, é quase impossível. Como é que a gente adiciona valor? Pela nossa experiência, nossa vivência. Perfeito, exatamente. Carlo, muito obrigada mais uma vez ter se disponibilizado de vir aqui conversar com a gente. Aprendemos muito mais. Complexo, é por isso que a necessidade realmente de ter um especialista como vocês, como a empresa, como a Oxford. Muito obrigada, tenho certeza que foi útil para nós, útil para muita gente que está assistindo esse podcast. Muito obrigada. Obrigado a vocês, a oportunidade. Eu acho que isso é um padrão que não é tão normal, mas é muito importante. Procurar saber o que acontece. Eu agradeço demais a oportunidade de conversar com vocês, com o seu público, e procurar ajudar na medida do possível que as pessoas venham para cá e tenham êxito. E pode esperar o convite para a parte 2.